Então, vamos lá, ó. Na aula passada, eu vou só abrir o pad LED aqui para a gente só ver a atividade, né? Opa, deixa eu ver aqui que eu tenho que compartilhar a tela, né? Apresentação. Ai, cadê aqui? Apresentação, a tela inteira. Né? Abram as câmeras, por favor, gente. Vocês estão vendo o pad LED aí? Está compartilhando? Está compartilhando. Que bom. Certo. Bom, então, eu vou hoje colocar a videoaula gravada aqui no finalzinho, tá? Nós paramos aqui, ó, né? Fizemos a atividade. Essa daqui é a atividade da semana passada, que vocês teriam que... ela não está abrindo, hoje ela não quis abrir, eu vou abrir ela no normal. Eu vou colocar aqui o vídeo, tá? E a atividade dessa semana, que já está lá no Classroom. Eu acho que a Letícia ficou com medo, até chegou a fazer. Não chegou a fazer, Letícia? Parece que você já tinha resolvido. Então, aí eu vou estar colocando aqui no pad LED também a aula do Meet, certo? Eu vou interromper esse compartilhamento e eu vou abrir agora esse nosso... Espera aí que eu tenho que compartilhar aqui novamente. Baixar aqui. Fechar aqui o pad LED. Sora, eu não estou conseguindo abrir a atividade. Essa é a última, né? Eu vou postar ela de novo depois, não tem problema, né? Vamos abrir aqui. Agora eu quero que vocês prestem atenção, tá? A nossa última atividade, a dessa semana, ela é um Forms, tá? Um Google Forms. Vocês estão vendo agora um PowerPoint escrito Hipófise e Adolescência? Tá. Então, a nossa atividade dessa semana, ela é um Google Forms e vai ser a nossa caixinha de perguntas, né? Vocês vão estar perguntando, fazendo algumas perguntas, e dessa semana que vem, não, da semana passada, né? E ela tem algumas perguntas para vocês fazerem e também verificar as questões ali desse esquema que nós vamos relembrar aqui hoje, tá? E eu trouxe algumas imagens para a gente entender como que é o processo da menstruação na adolescência, tá? Não adianta a gente ficar falando aqui sobre as atitudes, que é muito importante, nós já discutimos, nós vamos discutir mais ainda, mas é necessário primeiro que você se conheça, né? Se eu não conheço o meu corpo, eu não consigo cuidar do meu corpo. É a mesma coisa, não só do corpo em si, mas se eu não conheço uma casa, eu não tenho como cuidar dela, tá? E é basicamente isso que nós vamos hoje, né? Então, nós vamos ainda na hipófise, tá? Que é aquela glandulinha, ela está... Eu coloquei essa imagem aqui, tá dando para vocês verem? Tá? Ela fica localizada nesse rumo aqui, ó, do superior do nariz, bem lá no fundo, quase assim no cérebro, né? Eu trouxe aqui para a gente ver, ela tá mais ou menos essa daqui, ó, tá? Localizada aqui. E o esquema, Nath, que eu falei para você, que nós discutimos muito na aula passada, é esse aqui, ó. Eu até vou dar uma aumentadinha, não dá para dar uma aumentada nele agora, nesse momento, mas tá dando para vocês enxergar, gente? O esquema, meninas? Sim ou não? Tá. Então, olha, não precisa copiar, eu vou colocar esse PowerPoint lá no Google Class e lá no Padlet, tá? Então, nós discutimos na aula passada as transformações hormonais que acontecem da adolescência para a fase adulta, né? Da fase de infância para adolescência e adolescência para adulto. E tudo acontece quando essa glândulazinha aqui, ó, a hipófise, ela desperta, né? E ela começa a produzir hormônios, né? O SH,
que é o hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o hormônio LH. Isso na mulher, tá? No homem também vai produzir algum desses hormônios? Vai, mas nós vamos ter lá no finalzinho da aula o hormônio, o esquema hormonal masculino, tá? Então, essa hipófise aqui, gente, ela produz o hormônio do crescimento, que na adolescência começa a fazer o quê? Qual que é a função dele? Desculpa. É só crescer? Não. É criar algumas características do corpo feminino, né? A natureza, ela é muito sábia. Né, o nosso próprio corpo, a própria natureza, ela se encarrega de dar formatos ali no nosso corpo, né, feminino, que chama a atenção, né, para o ato reprodutório ali, né, fica atrativo, né, para o ato reprodutivo ali, né, no caso, que teria para se reproduzir, tem que ser do sexo oposto, né? Então, olha lá, ocorre o quê? O alargamento da bacia, né? Por que essa bacia na mulher, ela alarga e no homem não? Porque a mulher, ela tem um corpo próprio para segurar, para gerar, né, um feto. Então, essa bacia, ela tem que se posicionar no tamanho. Pode ver que, geralmente, o homem não tem quadril, né? Por que ele não tem quadril? Porque as condições hormonais ali para ter a formação do corpo, né, as características masculinas é diferente né, da mulher. Então, tudo tem o porquê, tudo tem a função. E dá o alongamento dos ossos também, certo? Então, o alargamento da bacia vai formar os quadris largos e a hora que o quadril fica largo, vem um outro hormônio também produzido pela hipófise, que é o FSH, que vai lá no ovário, fazer o ovário, que é o que nós vamos ver hoje em fotos, né, digitais aí, né, num esquema digital, fazer o próprio ovário a produzir um outro hormônio que chama estrógeno, tá? Então, olha como que funciona. O hormônio do crescimento, o SH, vem, faz o alargamento da bacia, e o FSH, também produzido pela hipófise, vem, é jogado lá no ovário, e esse FSH faz o ovário produzir o estrógeno, que é um outro hormônio que vai fazer um monte de coisa. Ele vai depositar gordura nesse alargamento do quadril, da bacia ali no quadril. Vai modelar, então a gente deixa de ter aquele corpinho reto de menininha e passa a ter um corpo de mulher, né? Que ele vai modelando, ele vai ali preenchendo de gordura. E esse FSH lá no ovário, com o ovário produzindo estrógeno, vai começar a aparecer os pelos, tá? A vagina, ela vai ter uma outra lubrificação, justamente que serve para o ato reprodutório, né? Pela penetração ali do pênis do homem para ocorrer o ato sexual para a gravidez, e ali tem também ali, vai mudar a voz, né? A voz larga de ser uma voz de menininha, começa a ter uma voz de adulto e vai desenvolver as mamas com as glândulas mamárias e tudo mais, tá? Isso tudo é função do FSH, que é produzido pela hipófise e que vai ser jogado lá no ovário, tá? Então, ele vai ter duas funções. Ele vai fazer o ovário produzir estrógeno, que vai fazer tudo isso daqui, o estrógeno, e o FSH também tem uma segunda função lá dentro do ovário, é de amadurecer o óvulo, tá? Então, quando a menina ela vai deixando de ser menina e esses hormônios começam a ser produzidos pela hipófise, ela começa, esses óvulos que nascem já com ela ali dentro do ovário, eles são imaturos, eles começam a passar a amadurecer a partir da produção de FSH da hipófise. Então, além da hipófise, do FSH, mandar produzir, o ovário produzir estrógeno, ele também começa a amadurecer esse óvulo aqui, tá? Quando esse óvulo ele está prontinho para amadurecer, ele cai na tuba uterina, que é o nosso assunto de hoje,
e aí você pode engravidar nesse momento, né? Então, eu não sei quem na outra aula me perguntou, nossa, professora, uma menina nunca menstruou, ela pode engravidar? Pode. De que maneira? Se for o primeiro mês que ela está amadurecendo esse óvulo, tá? E ela ter uma relação sexual aí, ela pode engravidar, porque o óvulo está aqui, está maduro, tá? Ela nunca ficou menstruada, vai ser a primeira menstruação dela a partir desse óvulo. Mas se acontecer uma relação antes da primeira menstruação, ela pode engravidar, tá? Porque o que precisa para engravidar? Um óvulo maduro e um espermatozoide, tá? Um de cada, ok? E, infelizmente, o corpo ainda não está preparado para isso, a mente, a emoção não está preparada para isso, que a nossa discussão aqui é para isso, né? A aula não é de ensinar a fazer sexo, que isso daí não se ensina, viu, gente? É claro? Mas é o quê? É você entender o funcionamento do seu corpo, né? Muitas meninas, olha, embora não tá em pleno ano 2020, 2019, eu já escutei ainda de aluno perguntar para mim por que menstrua, né? Nós temos que saber, nós temos que ter conhecimento do nosso organismo, né? E essa glândula aqui, novamente, a hipófise, né, essa bonitinha aqui, ela também produz, nesse momento, ela produz um outro hormônio, o LH, é o luteinizante, que é jogado também no ovário, tá? Joga no ovário, e o que acontece, né? Jogado no ovário, ele vai o quê? Liberar o óvulo. Então, olha, o FSH vem, amadurece, a hora que está maduro, vem o outro hormônio também produzido pela hipófise, abre o ovário e joga esse óvulo para a tuba uterina. Pronto. Só está esperando encontrar um espermatozoide, tá? E o ovário, o LH também, ele faz o ovário a produzir um outro hormônio. Logo que libera o óvulo de dentro do ovário, ele faz o ovário produzir progesterona, tá? Que vai engrossar aqui dentro do útero, nós vamos ver muito isso claramente hoje, tá? E vai fazer ele engrossar, porque na verdade, todos os meses, né, esse óvulo, ele espera ser fecundado. E se ele for fecundado, ele precisa encontrar um berço de vasos sanguíneos para ele grudar, se aninhar, a gente fala assim, chama processo de nidação, ele vai se aninhar ali no útero, né? Ser suprido por esses vasos sanguíneos e começar a formar ali a placenta, o bebê, e aí acontecer a gravidez, tá? Para isso acontecer, para o útero ficar forte, conseguir segurar uma criança durante os 9 meses, nos primeiros momentos, logo que é liberado o óvulo, ele começa, através da progesterona, ele começa a engrossar, tá? Entendeu, Nath, esse esquema? Eu entendi. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, todos podem fazer pergunta. Pode falar. Tipo assim, tem uma média de idade ou depende da pessoa, da mulher, do amadurecimento do óvulo? Olha, nós temos um período que o nosso óvulo, eles vão ficando velhos, tá? Então, o nosso óvulo, nós nascemos ali com ele prontos, né? Nós nascemos com ele pronto e ele vai sendo amadurecido. Ele vai sendo amadurecido. Então, o que acontece? Durante os anos aí, nós vamos usando esses óvulos e eles vão envelhecendo, tá? Então, chega lá pelos 55, 60 anos, mais ou menos, essas idades aí, né? A mulher, ela até para de menstruar, porque ela entra na menopausa. É um processo natural. Ela até, às vezes, deixa de ser fértil, porque ela não ovula mais, tá? Muito diferente do homem. Porque o homem, enquanto ele produz espermatozoide, ele pode produzir até 80 anos, tá? Ele produz essas células reprodutoras em cada relação sexual dele. Ele não é que nem nós, que já viemos com elas prontas e liberamos uma por mês. Não, o homem libera as células reprodutoras dele em cada ato sexual na faixa de 70, 75 milhões de espermatozoides, de células reprodutoras, tá?
Então, nesse momento, aí, o homem, ele vai, tá? Ele vai indo, enquanto funcionar, vai, né? A mulher, ela até, ela segue a vida dela, mas em termos de ovulação, de menstruação, ela tem um prazo determinado, né? Por isso que quanto mais tarde a gente engravida, né, mais possibilidades de ter uma gestação difícil ou, assim, nascer com algum problema a criança, não que vá nascer, hoje nós temos também a medicina avançada, mas é por conta do envelhecimento do óvulo, tá? Ele não é mais um óvulo novo, certo? Bom, então aqui, gente, ó, aproximamos mais do cérebro aqui nessa imagem digital. Nós temos aqui o hipotálamo e aqui, ó, a hipófise. É uma glandulinha muito petitica, certo? Alguma pergunta? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Pode. Bom, então, olha lá. Aqui tem uma outra imagem, tá? Ela já está mostrando a hipófise produzindo o hormônio. Olha aqui, ó, uma imagem digital. O FSH em amarelo, vocês estão conseguindo ver? E o LH em vermelho, tá? Só para sinalizar, certo? Então, olha lá, ele começa a produzir a hipófise, olha ela aqui no esquema, começa a produzir o FSH, o LH, e FSH e LH vão ser jogados onde? No ovário. Ó. O próprio esquema ele é muito simples para você entender facilmente o que acontece com você. É jogado lá no ovário, certo? Bom, olha lá. Na sequência, ele mostra aqui o cérebro, tá? E os hormônios caindo aqui no ovário. Uma imagem ilustrativa digital, tá? Caindo lá no ovário. E aqui mostra lá o LH, o FSH, ó, saindo da hipófise, lógico que é um modelo aqui, né, para a gente entender o que acontece, sai da hipófise e vai aqui, ó, isso aqui é um ovário, tá? Aqui é as tubas uterinas, aqui é o útero, tá bom? Então, tá produzindo aí o LH e o FSH, o FSH, ele vai produzir o estrógeno, aqui, ó, fazer o ovário produzir o estrógeno e o LH vai fazer o ovário também produzir um outro hormônio que é a progesterona, tá? Aí, o que que vai fazer ali? Né? A gente pode ver que ali, ó, primeiro o FSH vai amadurecer esse óvulo, então olha aqui ele fazendo o processo, né? Aqui é uma imagem digital representativa, tá? É um ovário, só que aqui ele está mostrando alguns óvulos. Na verdade, a gente tem milhões de óvulos aqui dentro, tá? Então, a gente chama de fase folicular, que vai amadurecer, né? Ele tem um nanômetro aí de espessura, coisa microscópica, né? Então, ele começa a amadurecer, amadurecer, amadurecer. Quem é que está fazendo isso? Olha lá no esquema. O FSH, produzido pela hipófise, jogado lá no ovário, que está fazendo o amadurecimento desse óvulo. A hora que ele estiver maduro, quem que entra em ação? O LH, que vai abrir o ovário e mandar ele cair fora dali, tá? Olha lá, ele vai crescendo, né? Olha lá, de 1 na ampla, ele começa a chegar até 2,5 centímetros, né? Por isso que, às vezes, existem mulheres que têm cólica de ovulação, ela nem menstruou ainda, mas esse processo é tão dolorido, que é natural, é do corpo de cada uma reage de um jeito, sente até cólica ovular, não só menstrual. Então, olha lá, ele amadurecendo, tá? Lá, 2,5 centímetros, já está praticamente maduro, e ele começa a romper, né? Olha ali, aqui eu tenho, para vocês entenderem, um ovário, a tuba uterina, ele tá aqui, ó, dentro do ovário, perdão, aqui é a tuba, né? Aqui é ligamento próprio do ovário, é tipo uma membrana que liga o ovário à tuba uterina, aqui é a tuba uterina. Então, ela já está, né, os cílios, vamos falar assim, da tuba uterina, ela já está esperando que esse ovário se rompa para ela absorver esse óvulo, que ele vai caminhar aqui, tá? Na verdade, né, as mulheres, muitas pessoas acham que a mulher engravida no útero, a mulher não, a fecundação, ela não acontece no útero, ela acontece nesse caminho aqui da tuba uterina, tá?
Então, olha lá. Mais uma vez aqui o processo, o ovário, a tuba uterina e o óvulo já caiu aqui, olha ele aqui, tá? Eu até dei uma clareada aqui digitalmente para ver, ele está caminhando aqui, olha ele aqui novamente, né? Se for fecundado, ok, tá? Enquanto o óvulo faz esse caminho aqui, o útero, tá? A hipófise também, o LH, ele também faz o ovário produzir progesterona. E aqui dentro do útero, ele vai engrossando, tá? Ele vai formando camadas. Olha lá, aqui o óvulo, né? Aqui é o útero, né? A tubas uterina. Isso é eu quero que vocês entendam que é uma questão digital mesmo para a gente estudar. Na verdade, essa tuba uterina aqui, gente, ela é da finura de uma linha, tá? E eu deveria até ter colocado aqui uma radiografia que eu tenho aqui de um ovário, de uma tuba uterina. Você vê ela toda desenhadinha ali, né? Parece um fio de linha, né? Para chegar ali, né? Eles fazem esse desenho retinho, mas ela não é bem assim, nem grossa assim. É uma finurinha, tá? Microscópica mesmo. Aqui nós temos o útero, né? Como se tivesse colocado ali um corte nele para você ver o que está dentro. Então, olha aqui os ovários, cheio de óvulos. Um mês você ovula desse, outro mês você ovula do outro. Tem mulheres que têm a capacidade de ovular dos dois, né, no mesmo mês, e corre risco de ter gêmeos bivitelínicos, né? São gêmeos diferentes, né? Porque vem um óvulo, pode ser um menino, uma menina, um menino, dois meninos, duas meninas, mas geneticamente diferente, que nós vamos estudar lá na frente, tá? Tem as tubas uterinas, e aqui nós temos o útero, e aqui o canal vaginal, né, descendo aí, certo? E o que acontece, tá? O que é esse desenho aqui que eu coloquei para vocês verem? Ele é representando a camada de dentro do útero, tá? Quando você ainda está começando no início da ovulação, essa camada de dentro do útero aqui, ela tá fina ainda, tá? Então, ela tem algumas irrigações, né? Isso daqui são tudo células, tem as irrigações, mas ela ainda está fina, tá? Conforme o óvulo vai sendo amadurecido ali naquele esquema que eu mostrei para vocês, né? Eu falei para vocês que a camada de dentro do útero, ela vai começando a engrossar. Então, olha aqui como ela fica na primeira semana. Ela praticamente quase que dobra de tamanho, ó, com 6 dias, 8 dias, vamos falar, de preparação do óvulo, lá dentro do ovário. Então, por exemplo, ó, aqui eu estou marcando o primeiro dia, mas é primeiro dia do quê, tá? Primeiro dia do ciclo. E é isso que eu quero que você entenda, meninas e meninos. O que é um ciclo ovulatório? Pode anotar aí no caderno de vocês, no papel, de qualquer jeito, não esqueça isso nunca. Um ciclo ovulatório, ele começa quando vem a menstruação, tá? Veio hoje a menstruação, desceu. Então, o que significa? Que lá dentro do meu ovário, automaticamente o óvulo começa a ser amadurecido. A hipófise começa a jogar FSH vai jogar lá no ovário e vai produzir estrógeno, tá? E vai começar a amadurecer esse óvulo, certo? Então, qual é o primeiro dia de um ciclo ovulatório? E é importante eu saber isso por quê? Porque é importante saber quais os dias mais ou menos que eu ovulo, porque se eu estiver ovulando, eu tenho um período fértil que eu posso engravidar. Mas para isso eu preciso saber contar o que é um ciclo de um tempo até o outro, certo? Então, veio a menstruação hoje, primeiro dia do meu ciclo. De qual ciclo? Desse óvulo que vai desmanchar aí, que está descendo da menstruação? Daquele que está começando a amadurecer. Porque assim, sai um, o outro começa a amadurecer. Sai um, o outro começa a amadurecer, certo? Então, primeiro dia, veio, primeiro dia. Então, ele vai começar a amadurecer, segundo dia, a minha camada de dentro do útero, ela começa a engrossar, até então eu não sinto nada, tá? E olha lá, na sequência. Olha, na segunda semana, lá pelo 10º dia,
eu tenho aqui um aumento da espessura aqui, né, da mucosa ali, segunda semana. Já estou no 12º dia de ovulação, quer dizer, do ciclo, tá? 12º dia. E se eu tenho um ciclo de 28 dias, o que significa isso? Veio hoje para mim, tá? Eu conto que veio hoje. Conto todos os dias até a véspera da próxima menstruação. Se eu contar desse dia até do dia que veio até a véspera da outra menstruação e der 28 dias, eu vou dividir 28 por 2, eu vou achar o meio do meu ciclo, que provavelmente eu estou ovulando ali. Ou seja, meu óvulo está saindo do ovário, se for fecundado, eu engravido, tá? Bom, mas é uma certeza? Não, porque se eu passar um estresse, isso pode mudar, se eu passar um nervoso, isso pode mudar, dependendo da alimentação, eu posso ovular outro dia. É mais ou menos isso, é mais ou menos, para você conhecer o funcionamento do seu corpo. Mas para você contar, primeiro, como usar para não engravidar, ou mesmo, né, para não pegar uma IST, né, uma doença sexualmente transmissível ou uma infecção sexualmente transmissível? Não, tá? Porque a única coisa, vocês vão ver que a hora que a gente for nos métodos anticoncepcionais, que protege você contra as doenças, chama-se camisinha, tá? Então, olha lá, na sequência aqui, eu tenho a primeira semana, olha lá, a segunda semana, o que aconteceu com o endométrio? Ele se vascularizou totalmente, tá? Muitas das vezes, isso acontece com a maioria das mulheres, das meninas principalmente, quando tá para ficar menstruada, o que a gente sente? Dores na barriga, inchaço. As mulheres que calçam nem a toa. Por conta de quê, gente? Por conta disso, ó, tá? É os hormônios sendo jogados lá no ovário produzindo hormônios que engrossam o endométrio de vascularização ali sanguínea, forma vasos sanguíneos, aumenta porque ele está entendendo que tem um óvulo chegando, um ser humano novo, vamos falar assim, né? Ele está esperando ser fecundado. E se for fecundado, ele tem que preparar uma cama bem feita para esse embrião se fazer a nidação ali que a gente conhece o processo, certo? E aqui, ó, já 20 dias já do ciclo, né? Olha lá o que acontece na quarta semana, né? Ó, 28 dias. Praticamente ele está totalmente grosso, tá? Então, se eu contar aqui do dia 1, que veio a menstruação, tá? Começou um outro óvulo a ser fecundado lá no ovário, até a próxima menstruação, vamos supor aqui, ó, que depois do dia 28 que menstrua. Então, formou até aqui 28 dias. Se eu dividir 28 por 2, vai dar 14. Quando o meu óvulo saiu do ovário? Provavelmente no 14º dia, aqui, sempre no meio do ciclo, tá? Ele sai, ele vai caminhando pela tuba uterina, esperando um espermatozoide para ser fecundado, tá? E eu não posso ter relação ali 3 dias antes, 3 dias depois. Por quê? Ele pode sair aqui no 14º, mas ele pode sair um pouquinho antes, no 10º dia, no 11º, no 12º, ele pode sair depois, né? No 16º, no 18º. Então, período fértil, provável fértil de uma mulher que tem um ciclo de 28 dias, é no 14º, tá? No 14 dias. E eu conto 3 dias antes, 3 dias após, ou seja, da semana de 8 até 18, eu tenho um período fértil que, se eu tiver relação sem me proteger, provavelmente eu vou me engravidar. Ah, mas tem gente que faz isso e engravida? A maioria, porque o nosso organismo, ele não é um reloginho, assim, tem mulher que é relógio, mas de vez em quando o relógio quebra, tem que pôr a pilha, né, assim, atrasa o horário, ou adianta, e assim acontece com o nosso corpo, tá? Por isso que é uma furada confiar, certo? E aqui o que está acontecendo? Não houve fecundação, tá? Aquele óvulo que saiu daqui, pela tuboterina, entrou, não foi fecundado, ele vai, esse endométrio aqui, essa parede aqui, ele tem que não tem
vai acontecer? Esse vai descamar, tá? E ele vai o quê? Descer na forma de menstruação. A partir do momento que desceu essa menstruação, é automático. Desceu aqui, eu conto. Primeiro dia do ciclo, o próximo óvulo está aqui. Está tendo um barulho aí, gente. Ok? Então, aqui para vocês entenderem o que nós estamos falando. Ó. Primeiro dia, segundo dia, a endométrio, primeira semana ele já engrossa, na segunda ele quase dobra, vai começar vascularizado a terceira para a quarta semana ele já está totalmente vascularizado com células novas. Outra fecundação, gente, tem um microfone ligado aqui, está atrapalhando. E aí, a Nath. Aqui, ó, ou ele entra aqui dentro, tá? E aí não descama. Se fecundou, engravidou, essa camada fica até o bebê nascer, tá? Agora, se não, o que acontece? Tudo isso aqui desce na forma de menstruação, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Que agora nós vamos passar para uma outra parte. Meninas? Nada? Entendeu tudo? Sim ou não? Cadê vocês, gente? Vocês estão aí? Hã? Sora, para mim travou. Travou? Tá, deu para entender agora? Tá dando para ouvir? Tá. Quer fazer alguma pergunta? Não? Quer ou não? Tá um silêncio? Vamos na sequência? Posso ir? Posso? Menina? Nossa, não deixa eu ser assim muda, não, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha, tá vendo esses números aí na tela? Tá todo mundo vendo? Sim ou não? Aham. Bom, então, aqui, o que eu coloquei para vocês, tá? Eu coloquei um ciclo de 28 dias, tá? E um ciclo de 32 dias. Tem mulheres que têm ciclo de 40, ciclo de... Ai, como eu vou saber de quantos dias é o meu ciclo? Tá? Como que você vai saber? É simples, tá? Anota aí no papel, tarefa. Depois vocês me contam no particular, né? É óbvio, né? Veio a menstruação hoje, eu vou contar. Primeiro dia do meu ciclo. Primeiro dia do ciclo é o dia da menstruação. Veio. O que significa isso, gente? Que eu tenho um óvulo lá no ovário começando a amadurecer. Então, eu conto como primeiro dia do ciclo. Quando que esse óvulo começa a amadurecer? Quando desce a menstruação. Desceu a menstruação? Primeiro dia do ciclo. Tá certo isso? Tá claro? Bom, quando termina, eu vou contar a partir desse dia, primeiro dia do ciclo, segundo, terceiro, vai contando. Ai, professora, se ficar 3 meses sem vir, vai contando, tá? Vai contando aí, 40 dias, 50 dias, conta. Quando que vai terminar o ciclo? Na véspera, vamos supor que veio aqui, ó, dia 29 veio. Onde terminou o ciclo? Dia 28, porque quando desce é o primeiro dia do novo ciclo. Tá claro isso, meninas? Tá claro? Certo? Claro. Bom, tá bom. Então, eu vou descobrir, para você ver se você está regulado ou não, você tem que fazer essa contagem pelo menos de 3 a 4 meses, tá? Por quê? Se eu estou regulada, vai variar. 28 dias vai ser 28, 29, no outro mês vai ser 27, 28, não vai passar disso, tá? Se eu estiver desregulada, um mês vai dar 28, um mês vai dar 35, outro mês vai dar 40, outro mês dá 15, tem gente que vem 2 vezes por mês, então precisa ir para o médico ver o que está acontecendo, tá? Todo mundo é regulado, reguladinho? Não, não é reguladinho, tá? Eu, por exemplo, nunca fui, entendeu? Então, o que é importante? Você saber o que é um ciclo, tá? Qual que é outra importância? Você saber que dia você ovula. Se você tem um ciclo passou 28 dias, tá? Veio no 29, 28 dividido por 2 vai dar 14. Então, meio do ciclo, você provavelmente ovulou aqui, tá?
Então, eu não posso ter relação aqui, ó, 3 dias antes. Então, eu não posso ter do dia 11 ao dia 14 e nem 3 dias depois, do dia 14 até o dia 16. Então, eu não posso ter relação do dia 10 nem até o dia 16, 17, porque é o período fértil. Eu estou ovulando aqui, mas meu organismo pode variar para cá e pode variar para lá. Ah, então tá bom, se eu tiver para cá eu não engravido, se eu tiver para cá eu não engravido. E aí, é certeza? Não, não vai nessa porque não funciona, tá? Porque depende das nossas emoções, dos nossos hormônios, daquilo que você come, um monte de coisa que pode acontecer, um susto, sei lá, sei, né? Mudar toda a ovulação, a questão hormonal, a gente não sabe, o organismo ele muda, tá? Mas eu preciso saber se eu sou regulada. Como que você vai fazer? Durante 3 meses marcar. Primeiro dia da menstruação até a véspera da outra. Quantos dias deu? Você vai, esse mês foi de 28. Ao mês que vem vai ser de 28. Ao outro mês, 28. Então, eu sou regulada. Eu ovulo mesmo no 14º dia. Provavelmente, tá? Não é certeza. E aqui eu coloquei um de 32, tá? Se eu dividir o meio aqui, ele vai dar lá para 12 dias, 13 dias por aqui, né? Mais ou menos. Perdão, 15 dias, 16, então ele vai dar mais ou menos por aqui. Então, é sempre o primeiro dia da menstruação até a véspera da próxima menstruação. Eu conto quantos dias deu aqui, no caso aqui deu 32, eu divido por 2, acho o dia fértil, 3 dias antes, 3 dias depois, período fértil. Ficou claro isso para vocês, meninas? Tem alguma dúvida? Hã? Não. Por enquanto, não. Eu vou dar continha para vocês fazer, tá? Porque tem que aprender na prática, assim, de fazer as contas, óbvio, né? Então, tarefa pessoal aí de vocês, meninas. Contar 2 meses aí, quanto que deu o seu ciclo menstrual, tá? E tentar achar o dia fértil, ok? Bom, aí, parando um pouquinho de falar de mulher, né? Essas transformações aí, elas acontecem também no homem, né? E aí, eu coloquei aqui para vocês, assim como eu coloquei lá no início da atividade lá, nós trabalhamos com esse hormônio, com esse esquema hormonal, né? Esse mapa conceitual, mapa mental. Nós temos um mapa mental, conceitual, esquema hormonal do homem, tá? Bom, e aqui, no homem, as transformações, elas acontecem também, tá? Através de quem? Da hipófise também. Então, a hipófise, ela vai produzir também 3 hormônios. O SH aqui, que é o hormônio do crescimento, tá? Que vai fazer a função no homem, vai fazer a função de crescimento, tá? A hipófise também vai produzir o LH, então, o carro-chefe, enquanto na mulher é o FSH, ali no homem é o LH, né? Não que eles sejam diferentes, mas eles produzem substâncias diferentes no corpo da mulher, né? E no corpo do homem. E o LH, ele vai ser produzido pela hipófise. Então, olha lá, a hipófise produz LH, o LH vai lá no testículo do homem, tá? Que fica dentro do saco, que é o testículo, onde produz os espermatozoides, e ali ele vai acontecer o quê? Ele vai fazer esse testículo, enquanto nós, mulheres, o nosso ovário produz estrógeno, o testículo do homem produz testosterona, que é um outro hormônio, um hormônio masculino, tá? Essa testosterona é um hormônio que vai fazer a transformação total ali do corpo do homem, de menino para adolescente adulto, tá? Então, ele vai fazendo o quê? Ele vai tendo crescimento e funcionamento do pênis, né? Vai ter uma mudança, é óbvio, ele não vai ser mais criança, né? A produção de espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, vai ter o aparecimento de pelos, né, debaixo do braço, no peito, né, nas virilhas, e ali em todo lugar, ali no lugar do sexo ali, e ali a testosterona também vai fazer o aumento da quantidade de musculatura e distribuição de gorduras no corpo do homem, mas muito diferente, né,
da mulher, né? Nós temos, o homem ele vai produzir muito mais músculo, né? A distribuição de músculo por conta da testosterona. Nós não temos testosterona, né? Assim, uma produção de testosterona alta. Então, olha lá. O que essa testosterona também vai fazer? Aumento da secreção de sebo nas glândulas sebáceas, onde aparecem as espinhas também, nessa época, né? Vai produzir engrossamento da voz, vai fazer o alongamento e calcificação dos ossos, que a gente chama de estirão, né? Dói, né? Crescer, principalmente nos meninos. Nossa, dor na perna, né? Quem cresceu aí, o alongamento dos braços, dói, principalmente na hora que a gente está dormindo. Não sei se algumas de vocês já sentiu isso também com os hormônios na fase de crescimento, né? E isso daí é o LH, que vai ser jogado no testículo, produz testosterona, que tem todas essas funções aqui, tá? E a hipófise, agora, nesse momento, ela vai produzir também FSH, tá? E o FSH é igual ao da mulher, só que ele vai lá nos testículos do homem, e o testículo, como ele não é um ovário, ele é um testículo, ele não vai produzir óvulo, que foi o caso da gente. Ele vai produzir espermatozoide. Ele vai ajudar, esse FSH, na formação de espermatozoides, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Enquanto nós, mulheres, nascemos com a quantidade de óvulos prontos, tá? Elas não aumentam, nem vamos falar que não diminui aí durante o longo da nossa vida, né? Nós temos X, né, de óvulos ali dentro dos ovários, e eles vão envelhecendo, né? O homem não. O homem, ele produz espermatozoide a cada relação ali, a cada, né, relação sexual, ele completa aquela formação ali, né? As dele, né, enquanto ele tiver vida e vida sexual, tiver tudo funcionando, ele está ali produzindo espermatozoide, tá? Células reprodutoras do homem, ela não envelhece, porque ela é produzida, né? Vamos falar um fast food, né? Sai do forninho quentinho ali, né? Bom, gente, alguma pergunta sobre esse esquema? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hã? Não. Não? Deu para vocês entender a aula de hoje? Sim. A aula foi muito boa. Foi muito boa. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Bom, gente, eu vou deixar esses minutinhos aqui agora para vocês fazer a pergunta, tá? A atividade estragou o fast food? Meninas, abram as câmeras para a gente se ver. Eu vou deixar esse minutinho para vocês tirar alguma dúvida, querer perguntar alguma coisa. Nós estamos só em meninas aqui, né? Fique à vontade, né? Nossa, professora, é importante a gente saber isso, precisa saber disso na idade que nós estamos? Precisa, tá? Vou repetir novamente. Aqui a gente ensina a fazer sexo, isso não existe, tá? Isso daí tem um tempo, tem um momento, né, ao longo da tua vida, mas a minha função como educadora é fazer você entender como o seu corpo funciona. Quando eu sei quando funciona, eu sei cuidar melhor, né? E, assim, a gente teve as palestras ali no Centro de Mídias, aquela doutora, que eu me esqueci o nome dela, achei ela fantástica, uma gracinha, né? Vocês viram, uma ginecologista, que ela falou que fez não sei quantos partos, né? E ela tem experiência em atendimento de meninas adolescentes. Então, assim, a explicação dela foi tão óbvia, né? Porque ela tem maior contato com esse público de meninas de 12, 13, 14 anos se engravidando, né? E isso é, assim, é um pecado, como que eu falo? É um momento da vida de vocês, que é a nossa discussão aqui, que vocês têm outros, né, projetos, né? E se acontece uma gravidez nesse momento, né, a questão emocional, que ainda ela está se formando ali, né, dentro de algumas experiências, ela vai te fazer o quê? Sofrer, né? Vai fazer você cortar, estagnar, paralisar o seu projeto de vida ali, no momento que
que não pode ali, né? Você vai ter que parar a sua vida. Nossa, um filho, né? Como a doutora disse, nossa, um filho é uma bênção, tá? Mas é gasto no momento que não se pode, é um tempo da sua vida integral que você vai ter que se dedicar a ele, entendeu? É um momento que você ainda, né, não tem aí como cuidar, ou vai ter que parar a sua vida para fazer isso, tá? E não é esse momento que você quer isso, não é para isso que você está estudando nesse momento. Tudo tem o seu tempo, né? E a gente precisa tomar muito cuidado nessa fase que a gente está, porque é uma fase, né? E eu passei por isso, minhas filhas passaram, e todo mundo passa, né? Que a gente tem uma certa insegurança. E às vezes né, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com namoro fora de hora, ou um namoro assim, né, com a pessoa que talvez não tenha o seu perfil. Então, é importante que a gente se ame, que a gente se goste, né, que a gente né, não vai ceder às chantagens, né, ou mesmo de um amigo, né, e não estou falando só de questão de sexualidade, não de sexo, mas às vezes, né, no adolescente, como a doutora disse, ele está numa fase que ele tem necessidade de ser aceito no grupo de colegas, no grupo de amigos, ou até de determinadas paquerinhas de namoro ali. E aí acaba, para ser aceito, acaba fazendo o que eles querem, né? Ou o que elas querem, né? O que os colegas querem, né? É onde muitos entram no uso de drogas, depois não conseguem sair, na questão de uma gravidez fora de hora, né? De uma atitude que não tem ali momento para aquilo, agora não é hora, né? Então, a gente tem sempre que pensar, né, no amor próprio e nas consequências daquilo que eu vou fazer, né? Toda atitude que eu tomo, ela tem consequências. Tudo que eu faço na vida tem consequências positivas e negativas. Às vezes muito mais negativas do que positivas, às vezes muito mais positivas do que negativas, tá? E então, eu deixo agora aberto para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer as perguntas no chat, pode usar o chat, né? Ou aqui para mim mesmo, alguém que falar alguma coisa. A atividade dessa semana, na hora que vocês entrar lá, vocês vão verificar que ela está relacionada com esses esquemas aí, né? E vai trazer umas perguntinhas ali para vocês fazerem, ok? Alguma coisa? Oi, pode falar, Nath. Assim, aquela lá primeira questão que eu tinha te mandado, que eu não tinha entendido, Sei. é que aí falou sobre hoje. Aí eu entendi um pouquinho, sim, lá no começo da aula, né? Aí eu entendi. Entendeu? Só que eu entendi esse negócio de produzir duas coisas, que tem uma pergunta falando sobre produção. Dois hormônios? Tá, faz a pergunta para mim. Qual que era? Você tá com ela aí? Eu não me lembro da pergunta. Calma aí que eu tô indo. Né? Eu acho que eu até lembro mais ou menos. A hipófise, ela produz dois hormônios, não é isso? Femininos? Quais são esses hormônios que produz, que estão lá? Você vai ver lá na atividade, eu dei várias opções, né? Você vai ter que olhar no esquema e verificar. Na verdade, a hipófise, ela produz três, mas ali no exercício, Natia, ele está perguntando dois. Qual dos dois que estão ali eu posso considerar que é produzido pela hipófise, tá? Então, ali você vai achar dois que é uma alternativa que está indicando os dois hormônios, tá? Que é produzido pela hipófise, tá? Essa era a pergunta e a resposta você vai ter que achar lá no esquema. Você consegue achar no esquema? Conseguiu localizar? Não, mas é igual aquelas letras lá, LH, S, não sei o que lá. Então, ela é que você não está com o esquema. O que eu vou fazer agora? Eu vou disponibilizar, lá no Padlet tem o esquema da aula passada,
tá? Ele vai estar lá na atividade, inclusive, e eu vou disponibilizar agora esse PowerPoint que eu trabalhei com vocês lá no Google Class e aqui no Padlet para vocês estar pesquisando ali no esquema do slide. Pode ser? Vocês conseguem ver por lá? Aham, no Padlet? Padlet, e também vou deixar lá no Google Class também, junto com a atividade. Sempre vou deixar as aulas no mural do Google Class, tá? PowerPoint que eu usei, no caso hoje eu usei um PowerPoint só para explicar para vocês, tá? E vou deixar também no Padlet. Tudo bem? Então, meninas, certinho? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Ana Laura? O fast food estragou, Ana? Cadê a Ana Laura? Alguma pergunta? Mayra, Beatriz, Maria Luísa, Letícia, vocês estão aí? Cadê as câmeras abertas? Tá escrevendo? Não disse nenhuma. Porque ela tá sem microfone. Bom, gente, então, vou me despedindo por aqui. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, tá? E aí a gente vai... eu estou pensando, estou tentando bolar algum esquema para vocês, depois a gente falar um pouquinho desse assunto num vídeo, não sei, né? Eu quero que vocês pensam aí para mim, o que nós podemos falar fazer de informação sobre a prevenção de gravidez na adolescência, né? Sei lá, um vídeo motivador que fala das questões ali, do que você tem que fazer ainda do seu projeto de vida, não a gravidez na adolescência, sabe, não sei, tá? Vocês têm aí assim, né, uma criatividade muito boa para isso. Vocês pensam depois, conforme vocês vão tendo essas ideias, para a gente conversar, ok? Tudo bem, meninas? Ok, a minha aula foi bem rapidinho. Uma pergunta? Se não tiver, a gente já pode sair, que eu tenho mais uma aula agora, faltando 2 minutinhos, tá? Só que eu preciso que vocês saiam primeiro, eu sou a última. Pode ser? Vou interromper a gravação. Então, beijos e até